Bom dia, vida, meu amado, graça e paz. Amém. Deus é bom. Deus é o quê? Deus é maravilhoso. Que a graça de Deus esteja aí abundantemente na sua casa, na sua vida e na sua família. Nós estamos aqui no Bom Dia Vida falando sobre o tema Por que Ele Veio. Eu quero pedir a você que é ouvinte do Bom Dia Vida, muito obrigado por fazer parte dessa família. Mas pedir a você que tem ouvido o Bom Dia Vida, que ainda não se inscreveu, é rapidinho, toque no botão inscrever-se, toque no sininho para ser notificado todas as vezes que nós colocamos um vídeo no ar. Pedir que você compartilhe, pedir que você deixe o seu like, é muito importante, e comente sobre o Bom Dia Vida. É importantíssimo para nós que você comente, que você crie um feedback conosco e que você deixe o seu like para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e possa indicar esse conteúdo, a palavra de Deus, para outras pessoas. Amém? Dando prosseguimento, nós falamos da origem do pecado e vamos falar agora do agravamento do pecado na terra. Eu quero usar 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22 e 23, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 23. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aleluia. Querido, essa palavra de Deus através de Samuel para Saul é muito forte, muito forte. Você lembra que Saul foi levantado rei e Deus deu uma palavra a ele. Deus falou: olha, aniquile Agag. Eu lembrei de toda a maldade que Agag tem feito contra o meu povo, contra a minha nação. Eu quero que você aniquile Agag. Mate o rei, mate as ovelhas, os bois. Não pode pegar nada de Agag. Tudo está condenado. Essa foi a palavra de Deus para quem? Para Saul. Você lembra disso? Se não lembra, leia os versículos anteriores. Comece em 1 Samuel 15, versículo 1 e valendo. Saul, então, o que ele faz? Ele desobedece a palavra de Deus. Ao desobedecer a palavra, ele entra em desobediência, em rebelião, em iniquidade. E por que ele faz isso? Pela soberba da vida. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Rebelião, desobediência, iniquidade e soberba. O que é? Pecado. Pecado. Então escute. Obedecer a palavra de Deus de todo o coração é melhor do que qualquer forma exterior de adoração, serviço a Deus ou abnegação pessoal. As pessoas confundem muito isso hoje. As pessoas vão para o culto, choram, se derramam, se entregam lá e saem com a alma lavada, mas continuam sendo desobedientes à palavra. E elas estão achando que o culto, que a adoração que deram, ou qualquer outra coisa, ou abnegação quando fazem um jejum, é melhor do que obedecer. E Deus falou: tem porventura Deus mais prazer em holocausto e sacrifício do que em que se obedeça a palavra? Não, Deus quer que eu e você obedeçamos a palavra. A ordem de Deus para Saul era: mate Agag. Ele não presta, mate ele. Elimine as ovelhas, elimine os bois, os cordeiros, não pegue nada, mas ele desobedece. Então, o pecado de Saul foi seguir seu próprio conceito de certo, de justo. Ele liberou Agag e as ovelhas gordas. Ele colocou seu conceito de certo acima da revelação bíblica, que é a palavra de Deus. Em outras palavras, ele deturpou a palavra. Ele disse: não, o que Deus está dizendo não tem nada a ver. Deus está doido. Vão fazer do meu jeito, porque o meu jeito é o mais certo.
como isso acontece hoje. Querido, não tem o meu nem o seu certo, tem a palavra de Deus. Não é que eu sou certo ou você é errado, ou você é certo ou eu sou errado. Não, não tem como, não é como futebol, você torce para um time, eu torço para outro time. Não, não é isso. Tem a palavra de Deus. O que diz a palavra? O que a palavra nos manda fazer. Agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar, porque isso aconteceu lá no começo, com Samuel. Mas olha, a base para a apostasia final dos últimos tempos, predita para o período que antecede a volta de Cristo, será esse mesmo pecado. Achar que o meu certo é melhor do que o certo de Deus. Achar que a minha justiça é melhor que a justiça de Deus. E com isso, ir mudando a palavra de Deus, colocando o errado no lugar do certo. Mateus 24, versículo 11 e versículo 24 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. São tantas coisas que acontecem, amado. Se você for para a internet, você vai ver tanta coisa de falsos sinais que falsos profetas fazem. Esse dia eu vi um vídeo de um pregador lá fora, se eu não me engano, na África, que ele pregava e alguém ia enxugando o suor dele. Era como se ele fosse um Deus. Quando entrava na igreja, todo mundo se prostrava. Século 21 acontecendo. Você vai para a internet, você vai ver a unção da periquita. Querido, parece engraçado, mas é verdade. O pastor raspa as partes íntimas das mulheres e unge para que elas possam ter filhos. Isso em cima do altar, dentro de uma igreja. E as pessoas vão lá para isso. É o cúmulo do absurdo. O outro tem a unção do futebol. Ele sai driblando, chutando e os demônios caem. E as pessoas estão atrás disso, sendo enganadas por muitos e se deixando enganar. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, olha o que diz a palavra de Deus. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Está acontecendo, estão deturpando a palavra, estão invertendo as coisas, amado, estão pregando o quinto evangelho, tirando as coisas que o Senhor colocou e colocando as coisas do homem para manter o seu reinado e o seu feudo. A igreja não é mais de Cristo, a igreja é da família que abriu a igreja. E por aí vai, tantas e tantas e tantas outras coisas. E o povo levantando ídolos, o povo adorando homens, o povo adorando pessoas e colocando Deus de lado. Olha o que diz 2 Pedro 2,2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamando o caminho da verdade. Quantas pessoas estão fora da igreja, chamados desigrejados, porque se decepcionaram com A, com B ou com C, e dizem que não precisam mais congregar. Querido, quando você quer cuidar do corpo, você vai para uma academia. Quando você quer buscar conhecimento, você vai para uma faculdade, você vai estudar. Quando você quer adorar a Deus e buscar ao Senhor, você precisa ir para um lugar que adore e busque a Deus. Mas é claro, não existe um lugar perfeito. Principalmente se você entrar nesse lugar, ele vai se tornar imperfeito, porque você também é imperfeito e eu também sou imperfeito. Mas nós devemos ter e buscar a mesma fé em comunhão, então temos que estar junto, porque eu fortaleço você com a fé e você me fortalece com a fé. Esse é o propósito que nós temos que entender e dar sequência. Então, amado, preste atenção. O culto, a oração, o louvor, os dons espirituais
E o serviço a Deus não tem valor aos olhos do Senhor se não forem acompanhados pela obediência explícita a Ele e aos seus padrões de retidão. Quantas pessoas acham que o cantar bem, o tocar bem, o pregar bem, o profetizar, o ter revelação, visão, vale mais para Deus do que ela se colocar diante dos padrões retos e morais de Deus na obediência da sua palavra. Pensam que porque estão sendo usadas por Deus nesse patamar, estão no agrado de Deus. Esquecem lá da palavra que diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Mas nós curamos em teu nome, nós expulsamos em teu nome, nós fizemos o escambau em teu nome. Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. É a palavra, irmão. Não é eu falando, é a palavra de Deus falando. Sabe, o pecado está aí, dentro da igreja. Gente que está morando, adulterando, fornicando, morando junto, tocando, cantando, ministrando. E nada é falado, não se prega mais de pecado, não se prega mais de arrebatamento da igreja, não se prega mais de iniquidade, não se prega mais de santidade, não se prega mais de vida com Deus, vida no altar. Se prega prosperidade, dinheiro, que Deus te aceita, você pode ficar de qualquer jeito, não tem problema, inverter as bolas aí do jeito que está acontecendo, mudar o natural de Deus, tirar o casal que Deus criou e botar a unidade que estão colocando hoje aí. Matar as vidas antes delas estarem nesse mundo, como estão sendo votadas agora no Supremo. Como se pudessem decidir, se fosse uma coisa religiosa, e os religiosos não querem tirar o direito do corpo da mulher. Mas é como uma pastora falou: a mulher tem direito ao corpo dela enquanto ela não entregou o corpo dela a outro homem. A partir do momento que ela entrega o corpo dela a outro homem, as coisas mudam. As coisas mudam. Sabe, queremos dar jeitinho no pecado. Não tem jeitinho no pecado. Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Eu quero continuar com você amanhã, ainda dentro desse tema do pecado, o pecado do homem. Nós estamos falando porque ele veio. Eu estou dizendo aqui que ele veio desfazer as obras de Satanás. E as obras de Satanás é o pecado. Bendito Deus e Pai Santo, eu te louvo, eu te glorifico, eu te bendigo, muito obrigado. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, derrama sobre ele graça, unção, poder. Faz seu nome ser glorificado e exaltado e não nos deixe cair em tentação. Ajuda-nos, ó Deus, para a glória e honra do seu nome. Amém. Amado, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida.